Bom, minha gente, hoje eu tenho o prazer, a honra de receber Gilson Machado. Gilson, eu votei nele. Ele foi foi ministro do turismo de Bolsonaro. Era uma figura que eu até não conhecia como político, conheci como ministro do turismo de Bolsonaro. Teve uma votação expressiva, praticamente todo mundo que votou em Bolsonaro em Pernambuco votou em Gilson para senador. Foi uma votação muito grande. Ele atrelou bastante o nome dele ao nome de Bolsonaro. Só que hoje a gente vai bater um papo sobre as entrelinhas. Como é que vai funcionar isso em um partido. Porque eu acredito muito nas pessoas, mas eu ainda acredito muito nos partidos. Eu espero muito que a gente tenha partidos. Os partidos... Eu inclusive, Gilson, não quero mais votar em pessoas. Eu quero votar em partidos. Partidos que representem a minha ideologia, os meus valores, as minhas ideias. Então, da minha maneira, eu não queria mais votar em pessoas, eu queria votar em partidos. Seja muito bem-vindo e comece falando um pouquinho. Só para descontrair, como é a tua história como forrozeiro? Como é que começou essa história? Bom, Perazzo, é um prazer estar aqui, né, aqui no seu podcast. E a minha história como forrozeiro, eu acho que o Nordeste todo, o Brasil todo já conhece Forró da Brucelose. Nós começamos em 1993, para o ano são 30 anos de carreira artística, já lançamos mais de 25 CDs, mais de 3 milhões de cópias vendidas oficiais, fora a pirataria que tinha na época. E hoje em dia a gente continua ainda. A banda Brucelose é uma banda que se chamam de forró das antigas, né? Que eu acho que é um forró bem moderno, porque a gente sobreviveu aos tempos. Nós estamos desde 93 fazendo forró de qualidade. Nós temos mais de 25 músicas que o povo canta no show da gente. O nosso show é 100% autoral. Todas as músicas que nós cantamos, nós já gravamos que estão lá no show. E aí, não lhe corrigindo, mas dando um adendo no que você falou, eu era ministro do Turismo e da Cultura. Porque na época que eu fui ministro, o Ministério do Turismo acumulava cultura também. E fã, etc. E só lembrando que eu não podia deixar de ter sido ministro e justamente fazer o forró, lutar para que o forró fosse patrimônio cultural e material do Brasil. Forró que é um ritmo, um orgulho, tem pertencimento ao povo nordestino, ao povo pernambucano, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, o da Paraíba, Jacques do Pandeiro. Então foi muito importante, o presidente me deu carta branca para que eu lutasse pelo forró e nós conseguimos, através do IFAM, transformar o forró em patrimônio cultural e material do Brasil. E antes de ser ministro, eu fui presidente da Embratur, fui secretário nacional de florestas, depois fui secretário nacional de ecoturismo no Ministério do Meio Ambiente e também fui o coordenador da transição entre o governo Michel Temer e o governo do presidente Bolsonaro no grupo temático do turismo. É isso que eu ia te perguntar, como é que tu entrou na política? Porque... bem, eu tinha um tio chamado Gilson Machado, que foi constituinte. Teve 2 mandatos de deputado. O primeiro em 1989, 86 a 89, na Constituinte, e o segundo de 90 a 94. E ele era um político na época do PFL, que era a antiga Arena. Era um liberal, sempre foi. Ele sempre lutou pela livre iniciativa, pelo fato de que quem gera emprego não é o Estado, é o empresário. Você tem que tirar o Estado do cangote do empresário para que ele continue, ele aumente a sua geração de desenvolvimento, de renda. Você tem que lutar para que a carga tributária seja o menor possível para o pagador de imposto. E foi isso que nós fizemos junto ao Ministério do Turismo e junto com o presidente Bolsonaro também. Nós fizemos uma reforma tributária silenciosa, porque nós diminuímos impostos em várias categorias e alguns nós zeramos os impostos também. Então, isso é fundamental, a gente tem a consciência e hoje o povo sente saudade do presidente Bolsonaro, do governo com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Tarcísio, com o ministro Gilson Machado, nordestino, com muito orgulho, que você dá um Google hoje, dá um Google aí, bota aí, escreve aí, melhor ministro do turismo do Brasil, depois de 2 anos que eu deixei de ser ministro, o que é que aparece?
isso daí me deixa muito feliz. É que eu sou lembrado por isso, que eu lutei por Recife. Por exemplo, o pessoal talvez não saiba, mas eu fui conseguir a dragagem do Porto de Recife, junto com o Tarcísio, que voltou a receber navios de cruzeiro de grande porte. E você vê a competitividade do Porto de Recife voltar à estrutura. Quando teve a tragédia das enchentes, em 2022, que foi uma das maiores tragédias de Pernambuco, onde morreram mais de 100 pessoas, na mesma hora, eu liguei para o presidente, ele determinou que a Marinha já fosse de madrugada célere no resgate das pessoas em várias cidades, não só do Recife, como também da região metropolitana. E no outro dia o presidente estava aqui, com 8 ministros, e liberou mais de R$1 bilhão para toda a região, através do Ministério do Desenvolvimento. Então é isso, minha gente. Ô Gilson, eu tenho sempre dito o seguinte, minha mãe, ela dizia uma coisa, meu filho, olha, o socialismo aqui em Pernambuco é muito enraizado. Por quê? Desde 1817, um Frei Caneca, o general Abreu e Lima, o general Abreu e Lima, para quem não sabe, ele foi um dos comandantes de Bolívar. Ele escreveu um livro sobre socialismo. Então, a partir do Recife, nós tivemos ideias socialistas muito arraigadas. Isso era um precursor da teologia da libertação, era um precursor do socialismo. E é por isso que a gente às vezes é visto como a Cuba do Norte, a Cuba do Sul. A gente tem esse viés. E Olavo sempre diz o seguinte, que a gente tem que tentar mudar isso de baixo para cima. Não é botar o presidente, mas mostrar para as pessoas que o sistema econômico, o conservadorismo, as ideias conservadoras, a gente tem universidades, a gente tem ideias, esses grupos de zap estão trazendo as pessoas para o lado conservador. Como é que você vê isso, da gente conseguir buscar essa base? Não é trocar o político, mas fazer a base. Eu acho o seguinte, nós temos que nos moldar e combater a rotulação que dão as pessoas que buscam o bem-estar do social, do cidadão. Né? Porque é muito fácil você dizer, é de extrema direita, o cara rotula, é de direita, é conservador. Uma rotulação que eu não aceito ser rotulado por ninguém. Agora, se você acha que está tudo ótimo aqui em Recife, que Recife não tem engarrafamento, que Recife gasta pouco dinheiro com propaganda, mais de 70 vezes mais, 700 vezes mais do que gasta com moradia pública, por exemplo, 700% a mais do que gasta com moradia pública. Aqui em Recife, em propaganda. Foi inclusive uma audiência na Câmara de Vereadores, onde foi constatado isso. Tu me deu uma boa notícia agora do PL. Que boa notícia foi essa? É que acabou de ser publicado o Diretório Municipal do Recife. Eu assumi o diretório de fato hoje. Porque semana passada nós tivemos o evento lá em Brasília, mas só ter o trâmite judiciário normal do TRE e do TSE, e hoje é que foi aceito e foi publicado. Me diz uma coisa, o PL hoje é visto como o partido mais conservador, que conseguiu agregar a maioria dos conservadores. Mas você tem sentido esse conservadorismo lá dentro? Ainda tem muito centro? Como é que está a posição ideológica dentro do PL? Olha, o PL, ele é um partido hoje conservador. Ele é um partido que está lutando para que nós tenhamos a maior quantidade dos partidos de candidatos conservadores. O que eu falo de conservadores são as pessoas que buscam o bem-estar do cidadão, que buscam a diminuição da carga tributária, que busca que o governo do Brasil fique para o brasileiro e não volte aí para Cuba, para Argentina, para Venezuela, como a gente já viu agora há pouco tempo ir. Se isso é ser conservador, ser de direita, eu sou de direita, para que lutar, para que... Eu digo isso com orgulho, eu digo, ó, cara, vem cá, tu é a favor do roubo? Não. Beleza. Tu é a favor do aborto? Não. Tu é a favor de... Começa a perguntar, o cara diz... Tu é a favor da tua liberdade, liberdade individual, de expressão? Né?
Ou você acha que você é a favor da censura? O cara às vezes é conservador, ele nem sabe. Ele nem sabe, entendeu? Eu pergunto assim, tu é a favor de tu ter um pai e uma mãe, respeitar teu pai e tua mãe como família? Ter irmãos, isso daí ser a matriz do crescimento humano? Não, claro que não. Então tu é conservador, bicho. Pois é. É isso que... agora, as universidades... Olha, quem não conhece Olavo de Carvalho, conheça. Olavo, ele começou a colocar as premissas ideológicas do conservadorismo. Para você ter ideia, ele mostra o seguinte, que a música, o teatro, o cinema, as telecomunicações, os livros, pelo menos de 50 anos para cá, levaram as pessoas a ter um entendimento de que o socialismo era correto. Se você pegar um livro hoje do MEC, hoje eu não sei exatamente, vocês podem ter feito alguma mudança no governo Bolsonaro, não sei se está voltando, mas a gente pegava Lampião. Lampião era visto como um guerrilheiro, era visto como uma pessoa oprimida dos coronéis, quando na verdade ele matou o coronel, ele sequestrou o coronel. Coronel Luiz Gonzaga Ferraz, por exemplo, ele foi sequestrado e morto por Lampião. Ou seja, mas eles colocavam como um guerrilheiro, como uma figura de revolucionário, transformaram um bandido em um revolucionário, ou seja, os livros mostravam um bandido como um revolucionário, e isso, quando você chegava na Revolução Cubana, botavam Che Guevara e Fidel Castro com um sorriso na mão, dizendo que tem a melhor saúde, a melhor educação, a melhor segurança, o melhor tudo, o melhor país. Ou seja, um cara de 7ª série, ele vê aquilo, ele acha que aquilo é verdade. Não é? Pega aquela construção de Paulo Freire dizendo... Manda ele a Cuba para ver a tragédia que é. Mas os professores ensinam isso. Manda ele a Cuba, né? Para ver faltar shampoo, faltar pasta de dente, faltar papel higiênico. E ainda botar a culpa nos Estados Unidos, né? Não, para se vitimizar, os cabas são craque. Né? É um embargo dos Estados Unidos. O cara foi lá, tomou a refinaria, tá certo? Botou bomba nuclear com a Rússia em direção a Miami, fez tudo e ainda não quer embargo. Então, mas é isso que é ensinado nas escolas, é isso que a gente quer mudar. Né? Agora me diz uma coisa, tu é pré-candidato a prefeito, me dá logo essa... Eu já foi publicado, inclusive falado pelo presidente Bolsonaro, pelo presidente atual do PL no estado de Pernambuco, pelo presidente Valdemar. Aqui em Pernambuco nós estamos pacificados. Como eu sou o pré-candidato a prefeito do partido e vamos à luta. Não existe eleição ganha por antecipação, não existe WO também. E nós vamos propor, nós vamos debater o Recife, nós vamos lutar por mais empregos. Você vai no Recife hoje, no centro da cidade, até Recife está abandonado, as lojas fechando, acabou-se. Né? Você vai até ali no Cais do Sertão, no Porto do Recife, mais lojas fechadas, a grande maioria tudo fechada. Então, você vê que Recife precisa de vida. O Recife hoje não recebe turistas como deveria receber. O turista chega em Recife, vai para Porto de Galinha, vai para a Praia dos Carneiros, vai para Maragogi, vai para São Miguel dos Milagres, vai para Caruaru. E Recife hoje ficou uma cidade tão linda como Recife, que precisa renascer das águas, diga-se de passagem, usar o Rio Capibaribe, lutar para que o Rio Capibaribe finalmente, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu na Holanda, consiga diminuir a quantidade de dejetos que é colocado dentro, que se torne um ambiente que as pessoas possam usufruir do Rio Capibaribe, aumentar a dragagem ali da Bacia do Pino, é fundamental para que o turismo náutico seja uma fonte de renda de mais pessoas e dê a vocação de Recife como o Recife das águas. E eu não tenho dúvida que Recife vai renascer. Recife é pujante, Recife é forte, Recife é vanguarda, e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir. Tu tivesse quantos votos para senador? Eu tive 1.320.000 votos. É muito voto, né? Tu já pensasse, 1.320.000 pessoas acordar de manhã cedo, tomar um banho, pentear o cabelo, comer um cuscuz e votar em Gilson Machado? É verdade. Dentro de Recife foram 323.000 votos, Perazzo. Que fizeram isso. E saíram confiando, e com certeza, de que votaram num homem sério, num homem de bem, num homem decente. E infelizmente eu não fui eleito.
Mas eu não desisto nunca, não. Eu sou nordestino. Eu já fiz show com uma banda que não deu nenhum pagante, 0 pagante, e nem por isso eu desisti. E vamos à luta. E eu vou dizer uma coisa. Sou pré-candidato a prefeito de Recife hoje. E eu não tenho dúvida que a pessoa que vai sair do dia da eleição, dos 323 mil votos que eu tive dentro de Recife, diga-se de passagem, eu não tenho dúvida que eles não foram convencidos da competência do governo Lula. Não estão satisfeitos, ou então se eles estão satisfeitos com a cidade do engarrafamento, Com a falta de emprego. a cidade do desemprego, é uma das cidades que tem o maior índice de desemprego do Brasil hoje. Com a violência. A cidade da violência. É a cidade dos 50 milhões em propaganda só em 2022, mais de 50 milhões, 700% a mais. A cidade que os canais fedem. Sabe que a gente, infelizmente... A gente, infelizmente, né, a cidade que você vê... Eu queria encher a boca para dizer, minha cidade não tem pedinte, não tem desemprego, não tem mendigo na rua. Infelizmente, não é isso que acontece. Né? A fiscalização de trânsito, parabéns. Pessoal honesto, decente. Né? Recife com da fiscalização de trânsito decente, honesto, que não fica se escondendo para multar os carros. Então, bicho, parabéns. Ô Gilson, tu como pré-candidato, qual seria tuas 3 principais obras, assim, só para tu dar uma ideia. Coisa, o que é que pronto começaria a mudança? Primeira coisa, você vê agora essa ciclofaixa que aí está. A da Agamenon. É uma vergonha. Que tiraram uma via. Eu passei. Vai ver agora, cheio d'água que choveu hoje, né? Ontem hoje alagou. E tiraram uma via de veículos e praticamente não tem ninguém andando naquela via de bicicleta. Muito pouca gente. É para agradar o cara ambientalista. Falta estratégia. Mas na prática, rapaz, quer fazer uma ciclofaixa, aumenta um pouquinho em cima do canal, pega outro canto, mas não atrapalha o fluxo de carro que já está comprometido. Primeira coisa que eu ia fazer é você ter que chamar não só o Recife, mas os municípios de Recife, região metropolitana, e tomar uma atitude com relação ao trânsito. Com estratégia. Né? Será que você não tinha espaço na Avenida Boa Viagem, para a parte mais da praia, depois da Barca de Coqueiro, para fazer uma ciclofaixa, uma faixa de pedestre? Para que aumentar o trânsito? Segunda coisa que eu teria que fazer, que a gente teria que fazer, é ter uma estratégia para que as coisas que vêm acontecendo há mais de 50 anos com as enchentes, com os desmoronamentos, finalmente tivesse o fim. Primeira coisa, você teria que, no primeiro momento, tentar fazer uma solução paliativa e depois uma definitiva, que seria a relocação das pessoas para um local com uma moradia digna, melhor. Terceira coisa que eu ia fazer a guarda municipal hoje só fica mais, infelizmente, né, o guarda, coitado, esse daí tá sofrendo bullying, porque ele tá desarmado. Recife tinha condição de ter uma guarda municipal armada, a polícia nos bairros, a guarda nos bairros. Então, tudo isso são coisas que não saem da minha cabeça. Estímulo ao turismo, lutar pela limpeza da bacia do Pina, sim. Aquilo dali é uma mina de ouro se você souber explorar aquilo dali no turismo. O turista ficar aqui, você vê, na nossa gestão, como ministro, nós conseguimos, tem 3 novos hotéis sendo construídos hoje no Grande Recife, num raio de 2 quilômetros. Eu lutei pelo turismo no Brasil, foram mais de 147 novos hotéis sendo construídos no Brasil, mais de 12 bilhões de dólares de investimento privado no turismo do Brasil. Então é isso que a gente vê. Tu acabou ficando bem próximo de Bolsonaro. Eu via que tu era um dos ministros que tinha mais acesso a ele, ia para passeata, ia para tudo. Como é que tá essa relação hoje, Gilson? Ele vai vir ajudar aqui? Como é que está se formando a base? O presidente Bolsonaro, eu tenho uma amizade com ele desde 2003. Eu conheci ele em 1993. Eu sempre estava no gabinete de tio Gilson, naquela época, eu era peru de gabinete, como se fala. E eu conheci, no primeiro mandato, o Jair Bolsonaro, deputado. Tive pouco relacionamento, né, durante esse período com ele, apenas falei algumas vezes com ele, junto com o tio Gilson, nos corredores
do anexo 4 da Câmara. E, em 2003, através de uma greve dos aeroviários da aviação, que estava aquela operação tartaruga das companhias aéreas, eu passei uma vez 6 horas esperando para pegar um voo vindo do Tocantins, que eu tenho um negócio lá, eu sou veterinário, tenho fazenda lá, tenho um projeto pecuário desde 97 lá. E eu estava vindo, junto com... Estava vindo do Tocantins, me encontrei com o presidente na sala de estar. E ele, na época deputado, eu pergunto, ô deputado, o senhor aqui se lembra de mim? Ele disse, rapaz, não estou lembrando de você não, eu digo que sou sobrinho de Gilson Machado, foi seu colega. Aí a gente começou a conversar, ele me pediu meu jornal, e a gente trocou o telefone. E de lá, então, ele sempre muito interessado, como deputado, na parte do campo, de pescaria também, ele sempre gostou muito de pescar, eu também nasci e criei os dedos dentro do mar pescando. E a gente sempre trocou experiência do preço de coco, preço de arroba de bezerro, quanto custa o metro de cerca. Ele é doido para ter uma fazendinha de coco para ele também. É o sonho dele, é para ser produtor de coco, por incrível que pareça, talvez ninguém saiba disso. Né? Fazer uma fazendinha de coco lá perto de São Paulo, que é o centro consumidor. E eu sempre conversando com ele. Aí em 2015, ele ligar para mim, que eu sempre peguei o telefone da casa dele, ele sempre foi uma amizade que eu criei. Ele disse, Gilson, você está em pé ou está sentado? Eu digo, por que essa pergunta, deputado? Chamava dele de Jair. Não, porque eu tomei uma decisão agora e estou ligando para os meus amigos para dizer. Eu digo, qual foi? Ele disse, se sente. Ele disse, se sente. Eu vou ser candidato a presidente da República. Eu disse, conte comigo, presidente. Depois desse dia, nunca mais eu chamei ele de deputado. Presidente Bolsonaro. Em 2015, ele veio para Recife pela primeira vez, após ser candidato a presidente, até porque ele já morou aqui em Recife uma época, no quartel, quando ele era soldado ainda. E ele veio para Recife, nós organizamos uma recepção para ele no aeroporto, e nós temos uma dificuldade muito grande em ter acesso à mídia naquela época. Até hoje, Ninguém queria deixar a gente dar entrevista, Até ele dá uma hoje. entrevista. Até hoje. Né? Até hoje. Inclusive, é engraçado. Até hoje. Inclusive, é engraçado porque a gente estava chegando em Caruaru, no avião presidencial, no Boeing presidencial, o Airbus no caso, né, presidencial. Ele olhou para mim e disse, Gilson, tu se lembra, em 2015, quando eu fui em Recife pela primeira vez, que ninguém queria receber a gente, que ninguém queria dar um espaço para a gente ser entrevistado. Nós só tivemos uma pessoa que abriu espaço, fui eu que consegui, que é meu amigo Vicente Jorge, que é um democrata, todo mundo conhece, dá espaço para todas as vertentes políticas das empresas dele, que é a Asa Branca de Caruaru, a CBN Recife e tantas outras que ele tem. E a gente conseguiu ter a primeira entrevista em Pernambuco, na rádio CBN Recife, ali perto do aeroporto. Eu me lembro como fosse hoje, presidente. Inclusive, nós teremos uma foto lá, eu, o senhor Eduardo. Ele disse, tu já acordasse que agora a gente está chegando aqui, pousando em Caruaru, num avião presidencial. Tu como ministro de Estado e eu como presidente da República. Cuidado com o que queres, que poderás conseguir. É verdade. Isso serve para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Que gosta de mim, que não gosta, de direita, de esquerda. Acredite no seu potencial. Dê vazão àquilo que você acha que tem talento, que você gosta de fazer. Que eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Roger Federer, se ele não fosse ir atrás do sonho dele de ser jogador de tênis. Michael Jackson, se não fosse atrás de ser cantor. Perazzo, se não fosse atrás de ser um grande advogado previdenciário. E tantos outros exemplos que você vê. Então, acredite no seu sonho, vá fundo, que você vai ser o melhor que você conseguir ser, porque Deus está acima de tudo. E sabe dar oportunidade às pessoas, e Deus é Pai de todos nós. Verdade. Me diz uma coisa, e a força política no Estado? A gente falou agora em prefeitura e o projeto estadual. O que é que a gente tem? A gente tem que começar a pensar o que Olavo dizia, começar de baixo, formar base, convenções, pessoas, trazer pessoas para o partido, fazer com que o partido cresça. A gente não pode mais ter
um super-herói. A gente tem que ter partidos. Eu queria votar em um número. Eu não queria mais votar em pessoas. Eu queria votar em um número. E o número dizer, olha, aquelas pessoas daquele número me representam minhas ideias, meus valores, minhas... Como é que está essa questão da base? Porque você é um nome forte, teve muito voto, mas de uma maneira geral a gente precisa fazer base no Recife, em Caruaru, Petrolina, e a gente sabe que... Nós teremos candidato a prefeito em todas as grandes cidades aqui de Pernambuco, do Brasil como um todo, como também candidatos a vereador, identificados com nossos princípios, de não negociar nossas liberdades, não negociar nossos valores cristãos, nossos valores da família, não negociar com a liberação de drogas e lutar para que diminua o tamanho da carga tributária. O brasileiro hoje trabalha mais de metade do seu trabalho durante o ano para pagar imposto, nego, velho. Isso é um absurdo. O Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo. Agora, se você pagasse imposto, você tivesse uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, até você aceitaria. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre, Perazzo. Não é isso de que jeito nenhum. É o oposto. Muito pelo contrário. Eu vejo o seguinte, é passar uma lei qualquer, uma lei estadual qualquer, mandando que uma camisa que seja produzida tenha uma etiqueta em braille, tenha uma etiqueta em não sei o quê, colocando sempre ônus, sempre trabalho, sempre tirando a competitividade, sempre colocando empecilhos. Ou seja, eu até respeito quem precisa de braille, mas assim, você criar um custo enorme para poucas pessoas usarem, você acaba aumentando o custo do Brasil. E aí tudo isso se multiplica nos conselhos. Essa agora eu vou discordar de você. Nós temos muitas pessoas com deficiência no Brasil. E eu consegui convencer o trade turístico a fazer o turismo de inclusão. Porque, vamos dizer, você tem que ter um percentual de quartos de hotéis, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, adaptados para pessoas com deficiência. Para que essa pessoa tenha a cidadania, feito é na Europa, feito é nos Estados Unidos. Nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos fomos inclusive reconhecidos com isso daí na época, com a primeira-dama Michele. Nós lutamos pelos direitos das mães também, de crianças com autismo. Você vê, o índice de crianças autistas hoje é impressionante. Você sabia que em cada 5 mulheres que tem um filho autista, 4 o marido abandona ela antes dos 5 anos de idade da criança? Como é que fica essa mãe? Então nós lutamos por isso daí, lutamos pelos direitos dos deficientes físicos, auditivos, visuais, para que essa pessoa se sinta incluída. E na parte do turismo, da acessibilidade das pessoas mais idosas, porque a nossa população cada vez mais está envelhecendo, né? Meu avô morreu com 70 anos, meu pai já está com 83. A minha esposa é médica, é cardiologista, ela tem mais de 30 pacientes já com mais de 100 anos de idade. E você vê, essas pessoas agora estão começando a ter como ir para hotéis, porque antigamente não tinha o quarto com acessibilidade, o banheiro para uma pessoa que tem dificuldade para ir. Então, nessa parte, eu acho que essa parte de braille, não sei o quê, tem que ter sim. Mudando de pau para cacete. Tem que ter sim. Você me perdoe ter discordado com você nisso aí, isso mas mesmo, eu vou dar um exemplo. É podcast. Mas eu vou dar um exemplo. Tem uma norma lá no Ministério do Turismo, tinha mais de 400 normas que eu revoguei. Agora tinha uma específica, que um operador de mergulho, ele só podia mergulhar se ele portasse um crachá. Eu lhe pergunto, minha gente, para que peste o cara vai mergulhar com um crachá no peito? É pro peixe ler o crachá e dizer, sim senhor, o seu operador, né? Só isso que eu tô dizendo, é tanta norma para isso daí, para a empresa que acaba encarecendo. E o cara compra na Shine e compra mais barato por causa aí disso. É um cipoal de coisas. Outra coisa que eu fiz importantíssima aqui para Pernambuco, talvez ninguém saiba. Que o da Shine nem vem
com braille e o da Shine Nem- nem vem com português, vem em chinês pro cara não entender Olha, nada. Você sabe, o Ministério do Turismo é um ministério muito transversal. Ele trabalha com todos os ministérios praticamente. Ele faz obra, ele faz propaganda, ele faz cultura. E aqui em Pernambuco foram 2 ações importantíssimas que eu fiz que ajudou muito Pernambuco. Uma foi, eu não deixei o polo de confecções de Santa Cruz do Capibaribe fechar. Porque eu estava em Madrid, na Espanha, quando um amigo meu, que inclusive foi candidato a deputado federal, nosso primeiro suplente, Robson Ferreira, lá de Santa Cruz do Capibaribe, que ele tem uma loja de roupas, de tecidos na região, lá, ligou para mim e disse: Gilson, está na mesa do ministro Paulo Guedes a isenção de impostos para produtos da China, confecções da China, que hoje é taxado em torno de 30%. Se isso daí for liberado, é decretado amanhã o fim do polo de confecções. Eu digo, não é possível. Inclusive, isso daí não foi nem do governo Bolsonaro, isso foi do governo de Dilma ainda, que foi feita essa legislação e passou agora e estão querendo botar alguém lá de dentro do próprio governo, talvez até para sabotar o governo. Aí eu peguei o avião, cancelei minha agenda em Madrid e fui me encontrar com Paulo Guedes. E fiz ver a ele que isso daí seria decretado o fim do polo de confecções de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. E nós conseguimos reverter isso. O presidente Bolsonaro também atuou e não passou. Paulo Guedes cancelou essa portaria, que ia sair um dia depois. Foi no apagar das luzes, 47 do segundo tempo. E outra coisa também, aqui tinha uma armadilha, você sabe, os estados brigam entre si. Né? O estado, um quer ter mais benesse do que o outro. Nós íamos perder a produção de aguardente aqui em Pernambuco. Porque ia ser proibido fazer aguardente de cana queimada. E a cana em Pernambuco, para ser colhida, ela tem que ser queimada, por causa da nossa topografia. Então, o pessoal da Pitu, Elmo Ferre, o pessoal do setor de os plantadores de cana também do sindicato, foram a mim, que sabia que eu tinha uma interlocução direta com o presidente e com a ministra Tereza Cristina, e nós conseguimos também reverter, porque Minas Gerais estava aprovando para ser proibido fabricação de aguardente de cachaça de cana queimada. Apenas de cana crua, como é lá em Minas, que eles fazem de cana crua, e em São Paulo, que eles não queimam a cana. E teve até outra questão que Bolsonaro também permitiu a venda diretamente para... Foi um trabalho nosso, né, também, de pra, etanol da usina para o posto. Para o Quer posto, dizer, o álcool... Porque senão tinha que ir para a distribuidora a 800 quilômetros de distância, não, o álcool saía, para depois voltar... O álcool saía, vamos dar um exemplo, de Pitribu, lá em Carpina, para Suape, para depois voltar para Carpina, para vender no posto que é da frente da usina de novo. Acabou-se isso. Outra coisa que foi um trabalho nosso também, com o setor da cana também, foi a liberação do álcool 70% para a venda nos supermercados durante a pandemia, e agora continua. Então é isso, a gente não para de trabalhar. Mudando de pau para cacete, me diz uma coisa. Como é que as estatais, no ano de pandemia, davam lucro? É só não roubar. E agora, é só não roubar, simplesmente já estão dando um prejuízo de 6 bilhões de reais no momento que acabou a pandemia. Como é que... Rapaz, me explique isso aí. Primeiro, estratégia. Eu cheguei lá na Embratur, tinha 8 garçons para me servir. Não precisa disso daí. Eu peguei, comprei uma garrafa térmica que custou R$25 e fiquei fazendo, o cara fazia e botava lá o cafezinho. Mas, moço, estratégia, gestão, tem que tratar a parte pública como uma empresa. Privatização, tu é a favor, contra? Qual é a tua ideia sobre privatizar praticamente tudo? Não, eu sou contra privatizar praticamente tudo, porque tem coisas que não podem ser privatizadas. Você está privatizando, você está vendendo para outros governos. Porque as empresas que estão comprando são multinacionais, das quais o maior acionista é o governo da China, é o governo da França, é o governo da Espanha. Então, se não é para o setor privado, você está vendendo o Brasil
para outros governos. Então tem coisas que não podem ser privatizadas. Bem, o que eu Agora, falar... eu sou a favor de você abrir alternativas. Por exemplo, você dá espaço para o privado construir novas estruturas. O que eu escuto falar é o seguinte... Novas estradas. O FUNPRESP, lá dos Estados Unidos, os bombeiros dos Estados Unidos, eles têm um fundo. Então, esse fundo é um fundo que eles investem no Brasil em obras no mundo inteiro de infraestrutura. É público, por quê? Porque é dos bombeiros dos Estados Unidos, mas não significa que é do governo dos Estados Unidos. É uma previdência complementar formada por bombeiros que tem um capital e acaba fazendo obras de infraestrutura no mundo para se remunerar. Um fundo soberano. Mas não significa necessariamente que são do governo. São previdências complementares de servidores públicos. É isso que eu escuto, que a maioria desses fundos que investem aqui são isso. E eu vejo a necessidade da gente tentar privatizar para poder assim liberar o Estado para fazer o mínimo necessário, a saúde, a educação, mas assim, linha de transição, ferrovia, rodovia, um monte de coisa. Eu acho que isso já devia estar na mão de quem sabe fazer melhor. Concordo com você. Agora, tem coisas estratégicas que não podem ser privatizadas. Vamos dizer, se já tem uma ferrovia aqui funcionando, moendo 100% pública, o cara que você quer ser privado, tudo bem. Constrói outra do lado, bicho. Foi o que... Faz a gestão agora, aquela que já está pronta a vender para um governo de fora. Foi o que Tarcísio fez. Disse, olha, eu faço o seguinte, eu faço a desapropriação. Então eu te dou a autorização. Eu desaproprio. O dinheiro é da desapropriação. Quem paga é tu. Quem coloca o seu... Então, lá nos Estados Unidos, Gilson, inclusive, tem ferrovias que são 5, uma do lado da outra. Verdade. 5, uma do lado da outra. E cada uma foi construída por ente privado. Agora, logicamente, tem que entrar um pouquinho do governo, para o governo, assim, desapropriar aquelas áreas para poder passar. Mas, tirando isso, por mim, eram 5 ferrovias, uma do lado da outra, para poder ter competitividade mesmo, o pessoal poder baratear preço, colocar oferta, colocar melhores serviços, etc. É verdade, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Eu, sabe, às vezes olha para mim com uma pena. Aí diz, como é que esse cara vai? O cara já tá ganho, né? Meu amigo, eu sou a voz que grita no deserto, feito o João gritou aos fariseus. Tu vai ver coisa, tu vai ver muita coisa ainda. Ó, e falando em vereador, como é que tá assim, já tem bons nomes? Se você for eleito prefeito, você vai ter que ter uma boa vereança. Como é que tá a formação dos vereadores? Eu acredito. Nós estamos montando a chapa junto com o André Ferreira, que é um dos caras que mais sabe montar chapa, tanto que a gente elegeu 4 deputados federais, deputados estaduais aqui. Você já parou para ver que os 4 deputados mais votados de Pernambuco foram conservadores? Federal. Federal. Foi André Ferreira, o mais votado. Sim. E Clarissa Técio. Sim. Estadual, Júnior de Técio e Alberto Feitosa, que tiveram mais votos, foram conservadores, ligados ao presidente Bolsonaro. Sim. Então você vê, e a gente está aqui em Recife, nós esperamos fazer mais de 5 vereadores. Nós esperamos, junto com o André, tem muita gente chegando também, muita gente animada, querendo chegar, e nós estamos conversando, nós estamos ouvindo, nós estamos montando uma base estruturada, sólida, que vai ficar com a gente não apenas agora em Recife. Não vai usar o partido como cavalete, mas vai estar conosco também em 2026 para o projeto do PL, que nós teremos candidato a presidente da República em 2026. Me diz uma coisa, a gente está quase acabando o podcast, mas o que é que tu achou dessa eleição de Milei lá na Argentina? Eu tive com ele, bicho, o povo da Argentina... É triste que eu vou na Argentina, eu conheço a Argentina desde que eu era adolescente. E aquele país, de ano após ano, eu só vi a degradação da Argentina. O país que já chegou a ser um dos 5 países mais ricos do mundo, das Américas.
Aí foi entrando um viés Olha, socialista. das Américas, a Argentina né, é o aos único poucos. país das Américas que está mais pobre hoje do que há 100 anos atrás. Nem a Venezuela está mais pobre hoje do que há 100 anos atrás. Porque há 100 anos atrás, a Venezuela não tinha nada. Então, a Argentina é o único país das Américas hoje que está mais pobre do que há 100 anos atrás, minha gente. O que o socialismo consegue fazer com a pessoa? A lavagem cerebral. Né? Mas a gente tem um instrumento muito Você forte. expulsa o rico, você taxa o rico, depois você diz assim, toma um incentivo fiscal, volta aqui, pelo amor de Deus. Você tem que ter os super ricos, porque esses caras é que conseguem fazer a estruturação do negócio. Graças a Deus né? nós temos instrumento como esse podcast, que a gente qualifica o debate, que a gente apresenta números, que a gente põe o povo para pensar. Você vê, nós já temos hoje, através da internet, através das redes sociais, mais de 60 milhões de brasileiros que pensam como nós. E estão Que sendo que cada dia um pouquinho mais instruídos, mais das instruídos, ideias, né? que já pensam como nós. Então, não está tudo perdido, não. Eu acho que a gente está mais forte do que nunca. E a maior força que tem, sabe o que é? É o nosso silêncio e a nossa vontade de mudar. E vai chegar o momento certo da gente dar o troco. E a gente vai mostrar que o povo está com saudade já do que a gente fez, apesar de toda a pandemia, toda a dificuldade. O Brasil provou que com gestão, com estratégia, ele deixou de ser o país. O Brasil é o país do futuro desde 8 anos de idade que eu escutava isso. E nós com o presidente Bolsonaro, com o nosso governo, com um governo de craque, feito Tarcísio, feito Tereza Cristina, feito Marcelo Queiroga, que é candidato lá em João Pessoa, e tantos outros, feito eu também no Ministério do Turismo, que se eu não falar bem de mim, quem é que vai falar? A gente mostrou que o Brasil é viável. Você vê, quem é que conhece os ministros de Lula, salvo 2 ou 3 exceções? É verdade. Todo mundo conhece os ministros da gente. Eu viajo até pro exterior, o povo tira foto comigo. Quem sou eu? Um sanfoneiro nordestino. Né? Mas eu não sou apenas... O cara tira uma foto com um sanfoneiro famoso e com o ministro do Turismo ao mesmo tempo. Olha que foto arretada. Das coisas que eu faço, é uma das coisas mais difíceis que tem, que eu aprendi, é a tocar sanfona, mas talvez ninguém saiba. Mas eu sou empresário, radiodifusor, eu sou médico veterinário, né? Eu tenho um projeto pecuário lá na Amazônia Legal, lá no Tocantins. Então, eu sou hoteleiro lá em São Miguel dos Milagres. E uma coisa importante, sabe o que é, Perazzo? Eu não preciso de cargo. Eu não preciso vender minha consciência para manter vivo politicamente. Eu não. Eu estou porque eu acredito. Eu estou porque eu sei que esse país vai mudar e merece ter a chance. E os homens de bem têm que estar na frente do negócio. Porque senão, bicho... Se não, esculhamba. Esculhamba. À medida que quem é o povo de bem? É o cara que não comete crime, é o cara que anda na lei, é o cara que quer gerar emprego. Esse é o homem de bem. Esse é o cara que a gente devia dizer assim, poxa, quanto mais, melhor. E parece que eles têm uma ideia de que o homem de bem é um homem mau, que na verdade é um... Mas isso daí você vê o nível de vassalagem que chegou uma parte, não vou dizer toda a mídia, uma parte da mídia, de querer justamente mudar a percepção das coisas, inverter o óbvio. Você vê mesmo comentários da Miriam Leitão, por exemplo. Para Bolsonaro era de um jeito, e agora com o presidente atual é outro. Você vê, então, a que nível nós chegamos. Então, nós estamos vivos, sim, nós não fomos entubados pela grande mídia, por uma parte da grande mídia. Veja só, 3 dias antes da eleição, as pesquisas da grande mídia me botavam com 9 pontos como candidato a senador, em 3º lugar. Eu fui o 2º mais votado. Tive 30% dos votos e não 9%. Como é que 3 dias antes me botam com 9% e agora com 30%? Então... lutar contra o sistema é um negócio difícil.
É um negócio difícil. Tem gente que já está se achando até governador do estado, né? Já acha que já dominou o sistema todo, dominou toda a cadeia produtiva do sistema e já está se achando governador do estado. Nego velho, quanto mais alto o trono, é maior a queda. É verdade. Gilson, para fechar, me diz uma mensagem final para o povo de Recife, o povo de Pernambuco, o povo do Brasil, que o que é que tu pretende começar por aqui e quais são os planos lá para frente? Bom, eu quero dizer que eu estou aqui no modo firilambis, que é o modo de lamber as feridas, mas está sendo catequizadora para mim, para o presidente Bolsonaro, para todos nós conservadores. E nós não vamos errar, nós não vamos dar brecha para o erro de novo. E nós vamos voltar muito mais fortalecidos. E para fechar, a vontade de Deus, meu amigo, essa é soberana. Essa ninguém, se ele quiser, eu não chego vivo na esquina. E nem tu termina de falar nesse microfone. Não cai uma folha do céu que ele não saiba. É verdade. Então, é botar na mão dele e correr pro abraço, meu amigo. Fé em tudo Deus, que eu fiz. pé na tábua, não é não? E é pra tapar com barro. Dedo no olho e pé no bucho. Minha gente, tá acabando o podcast. Gilson, muito obrigado por ter participado do podcast. Espero que daqui para a sua eleição venha aqui outras vezes. E, gente, por favor, compartilha, curte, que isso é sempre bom pro canal. Um abraço e até a próxima.